Olá, tudo bem? Na palavra de Jesus Cristo, onde Mateus, no capítulo 25, no versículo 14 em diante, vai relatar Jesus comentando sobre uma parábola, a parábola dos talentos, né? E o texto menciona que a um o seu senhor deu 5 talentos para o seu servo, e a outros ele deu 2 talentos para o seu servo, e a outro servo ele deu 1. E no decorrer dos versículos mostra claramente que o que recebeu 5 ele acabou multiplicando para 10, e o que recebeu 2 ele multiplicou para 4, e o que recebeu 1 com medo do seu senhor ele acaba enterrando esse dinheiro, né? E o texto mostra que ao voltar cada um teve que prestar conta do talento que foi colocado em suas mãos. E eu aqui pensando sobre isso, eu fiquei refletindo no que Deus pode ter colocado como um chamado dele para a minha vida, né? Porque esse mesmo Jesus que menciona sobre essa parábola dos talentos, ele mesmo diz, Senhor, ele informa, né? Senhor, nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. O próprio apóstolo Paulo, ele menciona, né, que acabou a carreira e tinha guardado a fé. E ficou claro para mim que os dois, tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo, tiveram noção da totalidade das coisas que Deus colocou na mão deles, a responsabilidade do ministério que Deus colocou na mão deles. Porque Paulo ainda estava vivo, tinha uma trajetória pela frente. Como é que ele tinha noção total do que o ministério dele teria acabado se não tivesse proporção exata do que foi colocado sobre a mão dele? O próprio Senhor Jesus fez menção de que todos os que o que Deus tinha colocado a tarefa para ele fazer, todos, que ele mesmo menciona, a não ser um, que foi Judas, destinado à perdição. Então, eu fiquei pensando, o que Deus tem me chamado para fazer? O que Ele colocou em minhas mãos? Porque nesse mesmo versículo, nesses mesmos versículos do capítulo 25, mostra que o Senhor volta, o Senhor deles volta para a prestação de contas. E o que tinha 5, ele diz assim, ó Senhor, eu multipliquei o que o Senhor colocou em minhas mãos para 10. Ou seja, ele teve total noção do valor que foi colocado na mão dele. E outro com 2 talentos disse, ó Senhor, eu multipliquei para 4. E o último que ele tinha deixado foi uma moeda, né, um talento. Ele diz assim, Senhor, por medo de ti eu acabei enterrando. E a parábola diz que ele fala assim, servo mau, ingrato, eu coloquei na sua mão para que você multiplicasse ele. Se você não fosse fazer nada, era só deixar esse dinheiro num banco para que ele rendesse juros. Ou seja, Deus estava cobrando a multiplicação do que foi colocado na mão dele. Então me fez refletir muito sobre isso. O que eu posso estar perdendo tempo com coisas que Deus não me chamou para fazer, que nem mostra o desejo no Antigo Testamento, o desejo de um rei chamado Davi, quando ele manifesta o desejo no coração dele de construir um templo para a honra e glória do nome do Senhor, e conversa com um profeta chamado Natã, e o texto claramente diz que Deus fala para o profeta Natã dizer a Davi, a intenção dele é muito boa, é muito bom o que ele está desejando fazer, mas não é isso que eu quero que ele faça, não é isso que eu chamei ele para fazer. Então tem coisas que mesmo que seja para o reino dele, Deus não quer que eu que faça. Então mostra claramente que Davi teve consciência disso e preparou todos os ambientes necessários para que o próprio filho que Deus tinha escolhido para construir o templo, Davi preparou ouro, prata, bronze, todo tipo de madeira, o que fosse necessário. Então me fez refletir nisso também, que quando Deus não me chamar para fazer algo para Ele, que eu possa entender isso, mesmo que seja para o reino dele, e preparar esse ambiente para quem Deus escolheu para que pudesse estar sendo feito isso. Então, me fez ficar mais alerta, que mesmo que seja para o reino dele, ele não vai querer que eu faça algumas coisas. Mesmo que seja para a honra e glória do nome dele, ele não vai querer que é o Júnior que faça isso. Então, que eu possa entender, que eu possa preparar esse caminho para outras pessoas que foram vocacionadas por Ele para fazer isso. E que eu possa
tá multiplicando as coisas que Ele colocou em minhas mãos sobre minha responsabilidade e não nas coisas que eu desejo fazer e não é o que Ele quer para mim. Então, da mesma maneira que isso serviu de reflexão para mim, possa servir de reflexão para você, e entender o que Deus te chamou para fazer e fazer isso na totalidade e não se preocupar e não querer fazer coisas que, mesmo que seja por reino dele, Ele não quer que a gente faça. Então, da mesma maneira que ficou de reflexão para mim, que sirva de inspiração para você e que você, lembrando de alguém, possa multiplicar isso para essa pessoa também. Que mais uma vez, como sempre digo no final de todos os vídeos, que você possa ter um dia abençoado, sempre na companhia de nosso querido amigo Espírito Santo. Paz seja convosco, gente. Tchau, tchau.